Metabolical, os acertos e erros da moderna medicina. Metabolical é uma viagem pelo conhecimento da verdade, representado pela aglutinação dos termos metabolic ou metabólico, o funcionamento do corpo, e diabolical ou diabólico, o funcionamento dos alimentos alterados de sua natureza, da indústria farmacêutica e dos sistemas regulatórios. Todos afirmam estar do seu lado, mas, certamente, essa não é a realidade. Você é uma vítima da grande propaganda realizada para te convencer das delícias e benesses de alimentos e sistemas mais do que prejudiciais. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, compre batom. Foi um dia duro. Você finalmente está em casa depois de um longo trajeto e está morrendo de fome. Você se senta à mesa da cozinha, liga a TV e inadvertidamente consome um prato carregado de substâncias suspeitas. Parece comida, tem gosto de comida, talvez tenha um gosto ainda melhor do que comida, mas e se algo tivesse sido feito para te envenenar? Não, esse não é um episódio Game of Thrones. É o que está acontecendo com a maioria de nós, todos os dias, em quase todas as refeições, todos os lanches. Em tempos passados, os reis empregavam provadores de alimentos para provar sua comida e bebida, primeiro para determinar se ela havia sido envenenada. Aqueles pobres peões sabiam que cada mordida poderia ser a última, mas nossa comida hoje está segura, certo? Seu carrinho no supermercado está cheio de produtos embrulhados a vácuo, refrigerados ou congelados, hermeticamente selados, resistentes à deterioração, irradiados, testados sobre patógenos, rastreados na fronteira que atendem a todos os padrões do USDA e FDA. Mas e se essa comida tiver sido alterada ou adulterada de alguma forma por alguns desatinados, antes mesmo de ser colhida, enquanto está sendo cozida, ou mesmo depois de ter sido embalada a fim de te fazer mal? E por design? Ocasionalmente ouvimos falar de E. coli na carne do hambúrguer, salmonela nos ovos, listéria no espinafre ou até mesmo melamina no leite infantil. Um recall é anunciado e o assunto é esquecido. Então, nossa comida é segura, certo? Mas e se agir como um veneno lento, tipo cigarros? Um não vai te matar, mas e se for 10.000 consumidos ao longo de alguns anos? Ao contrário da salmonela, você não sentirá os efeitos imediatamente, mas eventualmente você sentirá isso em todos os lugares, em seu coração, músculos, bexiga, cérebro e especialmente na sua carteira. E se esse veneno consumível for tratado com aditivos que se misturam com o centro de recompensa do seu cérebro, levando ao vício e precisando cada vez mais dele? Quanto maior e mais crônica a dose, mais rapidamente poderá piorar a tua saúde. Eu sei, parece muito catastrófico esse discurso, um thriller de suspense, mas acredite, isso não é um romance de Stephen King, é a vida real. E está acontecendo agora. Esse veneno consumível é chamado de alimento processado. O escritor e especialista em alimentos Mark Bittman disse que, como a comida é definida como uma substância que fornece nutrição e promove o crescimento, e o veneno é uma substância que promove a doença, então, muito do que é produzido pela agricultura industrial literalmente não é comida, mas veneno. Ele estava falando principalmente sobre o uso de pesticidas versus agricultura sustentável, argumentando que nós acedemos nossa comida com veneno. Sim, os pesticidas são um aspecto da toxicidade alimentar, mas apenas a ponta do iceberg, talvez cerca de 10% do que nos aflige. Os outros 90% são devidos aos procedimentos de processamento que transformaram o que era alimento nesse novo veneno de ação lenta. Sua caixa de cereais pode anunciar que é orgânica e tudo natural, mas ainda pode conter muitos perigos. O importante
É a alquimia de como a própria comida se tornou venenosa. Até que você entenda isso, você não consegue entender o que aconteceu com a nossa comida e conosco. Nutrição não é o mesmo que ciência de alimentos. Nutrição é o que acontece com os alimentos entre a boca e a célula. A ciência dos alimentos é o que acontece com a comida entre o chão e a sua boca. Cada um é dependente do outro, mas ambos são opacos para o público. Isso é de propósito, porque a indústria de alimentos e o governo não querem que você saiba que é o processamento de alimentos que tornou os conceitos atuais de nutrição discutíveis. O rótulo diz o que tem na comida. Isso é principalmente relevante. O que você realmente precisa saber é o que foi feito com a comida. E nenhum rótulo lhe diz isso. Então chegou a hora de tornar a nutrição e a ciência alimentar transparentes. Essencialmente, tudo o que você precisa saber são 2 preceitos com 6 palavrinhas no total. Proteja o fígado, alimente o intestino. Obviamente, os alimentos que satisfazem a ambos os preceitos são os saudáveis. Aqueles que não fazem nenhum dos 2 são venenosos. E aqueles que fazem um ou outro são ruins, mas menos ruins. Não importa o que o USDA e o FDA permitam que seja declarado na embalagem. Apenas itens que atendem a ambos os critérios se qualificam como real food, comida de verdade, ou seja, que não foram despojados de suas propriedades benéficas e polvilhados com toxinas que acelerarão nosso dano. Então aperte o cinto, porque eu vou te levar em um passeio. Agora que você está amarrado, estamos indo em uma jornada do ultramicro ao ultramacro, da molécula ao planeta e tudo mais. Vamos ter a visão subcelular e a de 30 mil pés. E vamos viajar no tempo, nos últimos 50 anos, a base de tudo. A razão para essa excursão de baixo para cima e para trás e para frente é responder a essas perguntas. Por que o nosso estado de saúde piorou e nosso sistema de saúde se transformou em uma coisa ineficaz? Alguns podem argumentar que essas alterações não estão relacionadas umas com as outras, mas tudo começa com as mudanças há 5 décadas, a fim de apoiar a produção e o consumo de alimentos processados. Para reforçar esse caso, eu conectei vários pontos para você. A comida, a bioquímica. A bioquímica, a doença. A doença, a medicina. A medicina, a demografia. A demografia, a economia. A economia, a agricultura. E a agricultura, o clima do planeta e o planeta de volta à comida mais uma vez. Eu sei que isso soa como um passeio de pesadelo por uma roda gigante acadêmica, mas eu estou pedindo que você segure o seu assento. Quando você vê como esses fatores estão todos interligados entre si, 2 verdades incontestáveis emergem. Primeiro, a mudança no processamento de alimentos e a intensificação no uso de múltiplos pesticidas e herbicidas, que começou há cerca de 50 anos, alimentou um vórtice médico, econômico e climático lento, mas implacável. Acelerou o tempo e dominou nossos recursos médicos, agora evidenciado e acentuado pelas disparidades sociais da fraudemia. Ao mesmo tempo, há uma ameaça de sobrecarregar nossos recursos planetários, já que os esforços para a produção de alimentos de maneira correta têm sido feitos em sentido inverso. Em segundo lugar, na sociedade de hoje, a comida é a única alavanca possível que podemos aplicar imediatamente para efetuar a mudança. Se você não consertar sua comida, continuará a cortejar doenças crônicas e morte. Se não alterarmos nossa visão e prática sobre alimentação, continuaremos a cortejar o esquecimento social e planetário. Uma boa parte dos autores sobre nutrição tem uma dieta para vender para você, um único machado para cortar. Mas não cuida dos pacientes, não pode fornecer um diagnóstico, aconselhamento médico e acha que há uma dieta que serve para todos. E isso é um grande problema.
Eles não podem ou não vão abordar questões nutricionais com base na idade, sexo ou raça ou condições específicas, porque conhecem apenas um aspecto da nutrição e não o podem infundir em contextos para leitores individuais. Assim é necessário tomar cuidados com essas bandeiras tão bem definidas e as intenções de alguns que há por detrás. Por outro lado, os profissionais de saúde clínica devem manter você saudável, mas eles não podem fazer isso se não tiverem sido ensinados como fazer. Médicos, nutricionistas, dentistas têm sido parte do problema. Nós podemos fazer parte da solução apenas mudando o paradigma. Há duas chaves para entender o colapso do nosso modelo de saúde. A primeira chave é aquela que o estabelecimento médico não quer que você saiba, que as suas drogas não tratam doenças crônicas, eles só tratam os sintomas. Falei devagarzinho para isso cair bem na sua cabeça. E sim, eles podem tratar a pressão alta, a glicose alta no sangue, lipídios altos no sangue, mas isso não é a causa real de qualquer uma das condições. A medicina moderna acertou o tratamento de certas doenças, como em doenças infecciosas, doenças genéticas, como leucemia infantil, e algumas cirurgias, como a remoção de vesícula biliar ou do apêndice, etc, etc, etc. Mas para doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, doenças cardíacas de derrame, doença hepática gordurosa, câncer e demência, que matam mais pessoas em idades mais precoces e das maneiras mais debilitantes, condenando as pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, a destinar até 75% dos recursos financeiros em cuidados de saúde. Portanto, a medicina moderna ou foi criada deliberadamente para isso, ou simplesmente entendeu tudo errado. Após obter esse conhecimento, você decidirá pela resposta certa. Apesar dos bilhões de dólares investidos na pesquisa farmacêutica, nenhuma droga pode corrigir ou tratar qualquer uma dessas 8 patologias, porque as drogas não são nutrientes. Apenas comida de verdade funciona. De fato, a Big Pharma encobre esse subterfúgio, anunciando diretamente ao consumidor, fingindo que os sintomas não são a doença, mas não são. E claro, o público quer saber. Essas patologias são tratáveis a ponto de remissão completa, por exemplo, pela prática de exercícios? Não completamente. Das 8, apenas 5 são responsivas ao exercício e depende da condição da pessoa. A atividade física é um complemento útil, mas é complicado e muitas vezes difícil fugir de uma dieta ruim. A segunda chave é aquela que a indústria de alimentos não quer que você saiba de forma alguma, porque toda comida é inerentemente boa. É o que foi feito com a comida que é ruim. O problema é que, no decorrer do processamento de alimentos, venenos são adicionados, enchendo o seu fígado, ou antídotos foram removidos, gerando a supressão de mediadores da fome no intestino, por exemplo, ou ambos. Alimentos minimamente processados, por exemplo, arroz branco, suco de frutas, interferem em um ou outro, enquanto alimentos ultraprocessados, por exemplo, Cheetos, interferem em ambos. Agora, nossos fígados estão carregados dos metabólitos do açúcar, que em nossos corpos se transforma em gordura, e nós literalmente nos transformamos em foie gras. Nossas entranhas costumavam estar cheias de bactérias intestinais benéficas que digeriam fibras, mantendo tudo em nossos corpos em pleno uso. Agora essa comida foi despojada de sua fibra, e essas bactérias ficam com tanta fome que comem a barreira da mucina de nossas células intestinais, nos preparando para inflamação e intestino com vazamento. A boa ciência também mostra que os alimentos ultraprocessados são a causa de outras doenças crônicas em ascensão, como vício, depressão, apneia obstrutiva do sono e doenças autoimunes. Enquanto essas doenças sempre existiram, sua prevalência, gravidade e número de mortes estão aumentando exponencialmente, especialmente no mundo ocidental.
E quando procuramos a fonte, ela é rastreada até o que comemos, ou realmente o que eles fizeram com o que comemos. Michael Pollan, em seu agora famoso artigo do New York Times Magazine, defendeu 7 palavras simples: coma comida, mas não muito, e principalmente plantas. Comer alimentos não leva em conta que algumas pessoas podem se sair melhor em uma dieta com baixo teor de gordura, enquanto outras podem se sair melhor em uma dieta rica em gordura. Não se leva plenamente em conta como moderar isso, no caso a caso. Se você comprar seus chips de tortilha orgânica, os vulgos salgadinhos, totalmente naturais e sem as modificações genéticas na origem da fonte, digamos que você tenha a planta integral, os grãos integrais, e se extrai então as suas farinhas para fazer as famosas tortilhas ou salgadinhos, ainda assim está enchendo seu fígado e morrendo de fome. Você está apenas pagando mais pelo privilégio. Da mesma forma, Andrew Weil defende a chamada dieta anti-inflamatória, que é principalmente de plantas. Os óleos de semente são ricos em ácidos graxos ômega 6, que são pró-inflamatórios. Entretanto, os ômega 3, encontrados no peixe, são anti-inflamatórios. Assim, a mensagem é: o equilíbrio é a chave, pois cada molécula tem a sua importante função em nosso organismo. Não podemos simplesmente apagar todo o incêndio, porque nosso organismo não irá se regenerar ou reagir a certos estados. Assim, não são apenas as plantas que são importantes. A dieta com baixo teor de gordura, uma versão bastarda da dieta à base de plantas, tem sido um fracasso sombrio, matando mais pessoas do que cigarros. E agora temos uma nova controvérsia: veganos versus dieta cetogênica, a famosa keto, versus carnívoros. Filmes como What the Health, de 2017, e The Game Changers, de 2018, argumentam que produtos de origem animal matam pessoas. Os defensores veganos argumentam que a carne está matando as pessoas e o planeta. Esses são argumentos realmente baseados em uma ciência de qualidade sem viés? Parece que todos, desde a Comissão Lancet até o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, estão defendendo uma dieta à base de plantas. E eu nem mencionei insetos ainda, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. Se essa fosse a resposta fácil à Índia, que em grande parte evita a carne bovina, seria mais saudável. Mas a sua taxa de diabetes é de 8,8% e está crescendo. E a taxa nos Estados Unidos é de 9,4%. Da mesma forma, a Argentina e a Nova Zelândia, que comem o dobro de carne per capita que os Estados Unidos, seriam gordos e doentes, mas suas doenças cardíacas, diabetes e ocorrência de câncer são menores do que as dos Estados Unidos. Por outro lado, os devotos da dieta keto ou cetogênica argumentam que o carboidrato é a raiz da doença. Alguns dizem que não comer nada além de carne é a dieta mais saudável e pode até reverter a maioria das doenças. Isso é verdade para todos ou é apenas parcial? Os adeptos do modelo keto ou cetogênico não suportam o pensamento de que há uma diferença entre produtos de origem animal alimentados com grama e alimentados com milho, e por vezes não observam os dados que demonstram que as carnes processadas não estão apenas correlacionadas, mas causadoras de diabetes e câncer. O que eu quero dizer é que para tudo deve haver 2 pesos e 2 medidas, pelo menos. Mas eu diria que muito mais do que isso, e é o que eu costumo fazer. Essa controvérsia de carne versus não carne fez com que o público tirasse os olhos da bola para o deleite da indústria de alimentos. Na verdade, a batalha vegana versus a carnívora é baseada em uma falsa premissa de saúde metabólica, e ambas as dietas podem ser problemáticas, já que a indústria de alimentos vende carboidratos processados e carne processada. Então há muito em comum entre as duas partes. É por conta de tudo isso e muito mais que eu criei 7 aulas gratuitas cujo objetivo é o de te ajudar a desvendar toda essa situação, entender
melhor a guerra das dietas, mostrando que o verdadeiro seguidor do vegano, keto, dieta carnívora, pode funcionar ou não, já que todos têm mais pontos de problemas em comum do que vocês possam imaginar. Conheça a seguir essas incríveis e reveladoras aulas. Aula 1 de 7. A verdade sobre a origem das doenças. Os distúrbios metabólicos e suas ligações com os mecanismos da eugenia aplicada para que estejamos a cada vez mais doentes. Uma aula verdadeiramente esclarecedora sobre os motivos de nossa condição de saúde atual. Aula 2 de 7. A dieta da longevidade. Mesmo estando sujeito às contaminações das plantações, meio ambiente e tratados por sistemas de saúde discutíveis, existe algum segredo ou dieta ideal para que sejamos mais saudáveis e possamos viver mais e melhor? Aula 3 de 7. A nova teoria da fisiologia do estômago. O discurso científico que descreve declarações científicas importantes sobre uma nova teoria do estômago, a fisiologia da digestão, um sistema orgânico para gerenciar ácidos ou metabólitos, dietéticos, respiratórios e ambientes chamados órgãos de tecidos alcalófilos. E como, de maneira prática, isso influencia potencialmente sua saúde. Aula 4 de 7. O motor que impulsiona a saúde humana não é humano. A nova ciência de ponta sobre fibras alimentares é incrivelmente emocionante. Elas energizam nossos micróbios intestinais para criar pós-bióticos poderosos chamados ácidos graxos de cadeia curta, que são essenciais para a nossa saúde. Está cientificamente comprovado que esses ácidos graxos promovem a perda de peso, reparam o intestino permeável, fortalecem o microbioma, otimizam o sistema imunológico, reduzem a sensibilidade alimentar, diminuem o colesterol, revertem a diabetes tipo 2, melhora a função cerebral e até previne o câncer. As dietas restritivas da moda privam o intestino das fibras essenciais de que necessitamos, enfraquecem os micróbios e tornam o nosso sistema vulnerável. Este conhecimento é essencial para que possa atingir a saúde perfeita. Aula 5 de 7. Fique longe das mesas de operações. O que você come determina quanto tempo e quão bem você viverá. No entanto, a maioria dos médicos não aprende isso na faculdade de medicina. As empresas farmacêuticas e os fabricantes de alimentos têm interesse em que o público não saiba como viver e comer de forma saudável do ponto de vista metabólico. Acompanharemos as publicações do cardiologista Dr. Philip Ovadia sobre o sistema de saúde metabólico completo para prevenir doenças e otimizar sua saúde, um sistema que a indústria de dieta e medicamentos não querem que você conheça. Aula 6 de 7. Vax Unvax. Deixe a ciência falar. Esta aula está baseada em centenas de estudos da literatura revisadas por pares que consideram populações vacinadas versus não vacinadas. Cada estudo é analisado e as diferenças de saúde entre bebês, crianças e adultos que foram vacinados e aqueles que não foram são representadas e contextualizadas. Aula 7 de 7. O metabolismo, os acertos e erros da medicina moderna. Sabia que 62% dos alimentos dos nossos supermercados não são apenas processados, mas também ultraprocessados? Ingredientes dos outros alimentos são combinados para fazer algo novo, muitas vezes em cores que não existem na natureza? Será que a medicina moderna tem considerado de forma adequada os efeitos disso em nossa saúde? Depois do conteúdo deste vídeo e o tema dos 7 webinários gratuitos, eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora. Então se inscreva no link da descrição do vídeo para garantir sua vaga gratuita nas 7 aulas online. Eu te encontrarei ao vivo.